Oi pessoal, Lauren Severo, especialista em equilíbrio emocional, e eu tô muito grata de te ter aqui comigo, de ter tido essa enxurrada de pedidos dos conteúdos de meditação. Eu sei que tem gente que já está ansioso e ansiosas, né, aguardando esse conteúdo que eu tinha prometido, e eu gravei com muito cuidado. Eu formatei a pauta e vou gravar todos os vídeos dessa jornada de meditação para ti com muito carinho. Eu tenho certeza que ao final dessa jornada tu vai ser capaz de meditar, mesmo que tu duvide hoje, tá? E se tu tá começando a meditar e acha que não tá fluindo ou não sabe se tá meditando certo, fica comigo até o final. Vão ser alguns vídeos que vão te provar e vão te mostrar que sim, tu pode elevar a qualidade da tua meditação, e sim, tu vais meditar com fluidez e com conforto, tá bem? Então hoje, no primeiro vídeo, eu quero te contar que existem vários tipos de meditação. Embora as pessoas não imaginem, a gente sempre liga, né, meditação a aquele monge meditando lá no topo da montanha, de preferência, né, com aquela postura, enfim, desconfortável para muitas pessoas. Então assim, ó, existem alguns tipos de meditação. Os dois grandes grupos de meditação é meditação ativa e meditação passiva. A meditação ativa é aquela onde o corpo entra na meditação, né? Tem uma atividade específica. Por exemplo, um atleta, uma cozinheira mexendo a panela, um dentista, enfim, várias profissões, várias pessoas praticam meditação sem saber. Só que, claro, as pessoas estão ali focadas na atividade, muitas vezes ficam até absortas do mundo, né? Se é um familiar, às vezes fazendo alguma coisa que está concentrado, a gente chama, o familiar nem ouve, né? Então, isso não deixa de ser uma meditação ativa. Mas quando eu falo aqui meditação ativa, pode ser com a intenção de realmente focar numa atividade, certo? Os artistas sabem muito disso, né? Praticar a arte é meditativo, seja qual for a expressão da arte, tá? E a meditação passiva? A meditação passiva é aquela onde o corpo permanece imóvel e a mente é que flui, a mente é que se movimenta. Dentro da meditação passiva, existe a meditação guiada e a meditação livre. A meditação guiada é aquela onde tem uma pessoa, uma voz que te conduz, que vai norteando o que tu deves imaginar, o que tu deves criar, né, na tua mente, na tua imaginação. Então essa é a meditação guiada. E a meditação livre, especialmente essa é uma meditação que eu não aconselho para começo, tá? A meditação livre é aquela clássica dos monges na beira da montanha, na natureza, com aquela postura, né, de lótus, com as pernas cruzadas, simplesmente meditando, sem nenhum estímulo, sem nenhum som externo, né, conduzindo. Então, eles se concentram simplesmente na respiração, nos batimentos cardíacos, nas sensações do corpo, nos barulhos da natureza, enfim. Só que é muito, muito fácil da gente se perder, especialmente nós aqui no Ocidente, que não nascemos meditando, não é mesmo? Como as crianças no Oriente que já nascem meditando. Especialmente nós, para nós no Ocidente é muito difícil começar com esse tipo de meditação, e é difícil alcançar este tipo de meditação, tá? Alcançar esse estado meditativo com esse tipo de meditação. Por quê? Até tu conseguir chegar nesse nível, tu tem que dominar todos os teus pensamentos paralelos. E aqui cabe um parênteses que eu sempre digo para os meus pacientes. Eu brinco dizendo assim: o pulmão é feito para respirar e o cérebro é feito para pensar. Então nós não vamos parar de fazer as duas coisas, pelo menos enquanto estamos vivos, ok? Não tenta parar de pensar, porque não vai conseguir. Isso é mito, é o primeiro grande mito da meditação. A gente tem sempre pensamentos paralelos, mas quando o monge chega lá no topo da montanha e quando a tua meditação chegar nesse nível, os pensamentos paralelos, eles sussurram. Não são como os gritos dos nossos pensamentos paralelos agora, quando a gente está tentando meditar, né? Então, assim, os pensamentos vêm e vão como uma onda suave, nesse nível de meditação, né? Quando as pessoas já atingiram.
eles não incomodam mais, eles têm um intervalo maior entre um pensamento paralelo e outro, e eles simplesmente vão. A pessoa já consegue deixar o pensamento, assim como veio, ir embora, certo? Mas como a gente está falando aqui de pessoas que não se acham capazes de meditar, ou que estão começando a meditar e não estão conseguindo, eu subentendo, né, pelo que chegaram das dúvidas para mim, os pedidos nos meus canais, nas minhas redes sociais, é que uma das grandes dificuldades de meditar são os pensamentos paralelos gritando com a gente, tá bem? Então, assim, ó, entendido estes tipos de meditação, eu preciso te dizer que alguns ajustes são necessários para que tu consigas meditar da tua forma, do teu jeito, do teu formato. Ajustes de postura, eu vou te ensinar a ajustar a tua postura para meditação. Ajustes de local, não necessariamente, às vezes a gente tem o ideal e o possível, né? Não necessariamente um lugar mega silencioso, mas minimamente organizado para que tu consiga meditar. Tem que ser um local que tu te sinta confortável, que tu te sinta tranquilo, de preferência que tu não vai ser interrompido. Se tiver silêncio, ótimo. Se não tiver, é possível meditar assim mesmo. Senão as pessoas não meditariam no centro de São Paulo, né? E eu sei que muita gente de São Paulo que me segue aí medita na varanda do apartamento, no pleno centro de São Paulo. E um outro ajuste é a rotina. Onde que a meditação vai caber na minha rotina? Onde ela vai se inserir no meu dia a dia? Algumas pessoas leem sobre o fato da meditação matinal, né, de manhã ao acordar, e se esforçam para tentar, mas algumas pessoas não conseguem meditar de manhã, e não é o melhor horário, para certas pessoas. Para algumas pessoas o melhor é meditar à noite, certo? Tem pessoas que gostam porque a mente está limpa de manhã, né? A gente acorda com a mente mais suave, mais limpa, mais tranquila. Mas à noite, por exemplo, um grande benefício de meditar à noite é melhorar a qualidade do sono. Então, muitas pessoas que têm insônia se beneficiam imensamente da meditação, certo? Então, hoje eu vou te ensinar a ajustar a postura para a meditação, tá? De forma suave, tu não vai te forçar que tu medite com tensão na postura, nem com as pernas cruzadas no chão, como meditam os monges. Então, vocês percebem que eu tô sentada numa poltrona, ela é bem fofinha, vocês procurem uma poltrona confortável. Quem gosta e consegue meditar, sentar e se sente confortável de sentar no chão com as pernas cruzadas, ótimo. Se vai ser desconfortável, vai distrair a meditação, não tenta, tá? Não tenta, pelo menos num primeiro momento. Eu vou colocar uma almofada, porque essa almofada, ela deixa a minha coluna apoiada, porque o assento dessa poltrona, ele é mais longo do que a distância entre o meu joelho e o meu quadril. Então eu fico mais confortável, chega bem para trás, encosta bem. Se não tiver uma almofada, eu peguei uma almofada que é bem quadradinha, ó. Ela nem combina com a minha poltrona, mas ela fica bem confortável aqui. Se não tiver uma almofada assim, pode ser um cobertor ou qualquer outra almofadinha, tá? O ideal também é que os pés fiquem tocando ao chão. Se os pés não tocarem ao chão, se for uma pessoa baixinha e a cadeira é um pouco alta, pode colocar uma almofadinha no chão para pisar em cima, ou alguma coisa que equilibre, que o joelho fique no ângulo de 90 graus. As mãos, pode posicionar as mãos na cadeira, pode descansar as mãos em cima das pernas, pode colocar uma mão sobre a outra, com as palmas das mãos viradas para cima. Isso, inclusive, é um mudra ou mudra, tá? Mais adiante a gente pode falar disso. E como tu te sente confortável? Algumas pessoas gostam de colocar sobre o peito, se sentem mais conectadas, mais fácil de concentrar, tá bem? Então, algumas dicas importantíssimas. Tudo que a gente puder minimizar de distração, melhor. Por isso que eu te disse que se tiver um lugar silencioso, ótimo. Se não tiver, a gente vai meditar dessa forma mesmo, né? Outra coisa, não tenta meditar no início num lugar da natureza.
Porque a gente vai meditar e vai vir uma formiga, e vai vir uma brisa no cabelo, e vai distrair, qualquer coisa vai distrair. Outra coisa que distrai bastante e que a gente não tem como evitar de início, mas a gente pode minimizar muito, é a saliva, o engolir da saliva. A gente pode posicionar a pontinha da língua logo atrás dos dentes, fechar a boca e dessa forma, a língua posicionada ali, a gente engole menos saliva e isso distrai menos. O olhar, se conseguir, percebe que tudo é um ajuste pessoal, certo? Facilita a maior parte das pessoas no relaxamento essa dica do olhar que eu vou te dizer. Se tu achar que é desconfortável para ti, deixa o teu olhar livre. Então, de olhos fechados, tu pode tentar focar no ponto entre as sobrancelhas, como se olhasse um pouco para cima e para o meio. Se tu achar que relaxa, percebe que se fizer esse movimento com os olhos fechados, fica ok, ótimo. Se não, pode deixar o olhar normal, só fecha os olhos com suavidade, não é para ficar assim, ó, tá? Outra coisa, a gente se posiciona e às vezes não só os olhos fechados assim, e às vezes a gente tá tentando concentrar e a testa tá franzida e a postura, eu tenho que ficar assim, a gente se cobra, né? Eu tenho que ficar com a coluna ereta, então fica forçando, fica rígida, fica tensa e fica desconfortável. Então, quando fechar os olhos, verifica o teu corpo, faz como se fosse um escaneamento de como estão os teus músculos mentalmente. E se tiver algum músculo tenso, procura relaxar. Se com o comando mental de perceber o músculo tenso e tentar relaxar não adiantar, suavemente toca o músculo. Tô tocando nos pontos que é bem fácil as pessoas tensionarem, tá? A testa, o maxilar, os ombros. Então, tenta perceber os joelhos, né? Então, por isso que eu disse que é importante os pés estarem bem apoiados. Tenta perceber e se não conseguir relaxar, suavemente toca nessa região para serem dois comandos, né? O mental e o toque, para relaxar. Relaxado. Faz algumas respirações profundas e lentas. Porque só de respirar pausadamente, a gente já vai relaxando o corpo e a mente. Percebe o ar entrar e o ar sair. Percebe que todo o teu corpo se expande na inspiração e se encolhe na expiração. Todo o corpo participa da meditação. Pode focar a atenção na temperatura que o ar entra e a temperatura que o ar sai. Se você nunca percebeu, sim, ele sai numa temperatura diferente. E no início a gente presta atenção na respiração, depois a gente deixa fluir. Por que no início? Como eu falei, a gente tem a tendência de respirar mal, a gente respira curtinho, principalmente os ansiosos, tá? Então algumas respirações longas e lentas já ajudam a desacelerar o pensamento e relaxar o corpo, tá? Então nos próximos vídeos eu vou te falar sobre mantras que a gente pode aliar nas meditações e o poder dos mantras na meditação. E eu vou te falar sobre meditar de olhos abertos. Isso é um material que é bem raro, eu não conheço nada que tenha na internet, nunca vi, mas eu aprendi a meditar de olhos abertos. É uma meditação que beneficia muito e eu vou te ajudar a tu descobrir a tua forma de meditar de olhos abertos, certo? Mas então fica comigo, a gente tem mais alguns vídeos nessa jornada, logo tu vai receber o próximo vídeo e eu quero saber se tu tem mais alguma dúvida, pode postar, pode me procurar nas redes sociais, marcar alguns amigos que tu acha que pode se beneficiar desses vídeos, dessas jornadas, ok? Porque essa jornada é gratuita e eu vou disponibilizar para todos. Então eu agradeço muito tu estares aqui comigo e
até o próximo vídeo que eu estou preparando com muito carinho.